Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, gente. Deus abençoe a todos que estão aqui conosco. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Esta mensagem a gente vai extrair 3 pontos principais, eu diria, que chamam muito a minha atenção. E para mim, irmãos, é de muita edificação, de muita relevância. E é muito preciso esses 3 pontos para os dias que nós estamos vivendo, tá bom? Esta palavra é poderosa, é capaz de aumentar nossa fé, animar os desanimados, levantar os caídos, sabe, nos colocar novamente no propósito pelo qual Deus nos chamou. Então, muito importante, fica até o final, não vou demorar, e compartilhe também, curte também aí, tá bom? 3 pontos nós vamos encontrar aqui, mas vamos ler o texto? Lucas 18 fala sobre a parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma outra parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então vamos lá. Jesus, no primeiro versículo, ele já havia contado umas parábolas anterior, né? E agora ele vai falar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então o primeiro ponto aqui que eu quero destacar é a importância de orar sempre. Isso fala de perseverança na oração. Então Jesus está nos chamando para perseverar na oração. Tá certo? E os versículos que vêm após o versículo primeiro vai nos animar tanto, vai nos motivar tanto, né? Vai nos mostrar o quanto vale a pena nós perseverar na oração. Então Jesus não está falando algo por falar, não. Jesus está falando algo que ele sabe, meus irmãos, que tem fruto, tem resultado, tá certo? Até porque Jesus foi muito de oração também, quando ele esteve aqui cumprindo o seu ministério terreno. Então Jesus sempre estava em oração, ora com o seu discípulo, outras horas sozinho, mas Jesus sempre orou. Então alguém que tem experiência de sobra, ele está contando, gente, não para de orar, persevera na oração. Então, e ele deixa muito mais, uma expressão muito forte aqui, que orar é um dever, tá bom? Eu não tenho que orar apenas porque, eu gosto de orar. Eu vou orar só porque o tempo está favorável, hoje eu estou animado para orar. Não. Oração é um dever. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, a oração é um dever e a oração precisa ser perseverante. Orou ontem, não recebeu? Continue orando, né? E eu até digo, meus irmãos, que a oração, a gente não ora apenas pedindo uma bênção, né? E oramos somente buscando aquela bênção até receber. Não. Nós tem tanta coisa para pedir a Deus, não é verdade? Um detalhe muito interessante, irmão, que às vezes eu mesmo fico me corrigindo. Eu mesmo me corrijo. E gostaria que você atentasse também para esse detalhe, porque às vezes nós nos focamos buscando tanto as bênçãos, tanto algo, e muitas vezes algo que a gente pede tanto, que talvez não está nem dentro do propósito de Deus. E tudo aquilo que não está dentro do propósito de Deus é perigoso, né? É perigoso. Então, às vezes nós buscamos tanto as bênçãos, claro, bênçãos que nós podemos buscar, que realmente precisamos, mas o que eu quero dizer é que às vezes nós não buscamos tanto a presença de Deus, nos relacionar com Deus, sabe, no momento da oração. Então a oração ela deve ser, meus irmãos, sobretudo, um relacionamento com Deus. Sabe, é um passo, é um esforço para conhecer mais a Deus, aproximar mais do Senhor, sentir mais Deus, ser cheio da presença do Senhor. Às vezes buscamos muito as mãos de Deus, não buscamos a sua face, o seu rosto. Buscar as mãos de Deus é buscar aquilo que Deus faz. Buscar a sua face é buscar conhecer quem é Deus, relacionar com Deus. Senhor, eu quero a sua presença acima de tudo. Então, diante disso, nós, meu Deus do céu, temos motivo e assuntos demais para orar, né? Então, oração é um dever e ela precisa ser perseverante. E agora, no versículo 2 a seguir, Jesus vai mostrar para nós
uma história, um ocorrido, uma parábola, para, através dela, nos mostrar o quanto vale a pena nós orar. Glória a Deus. Amém, irmã Lucimar? Nós vamos estar orando pela irmã, tá bom? Nesse propósito, para Jesus dar vitória para você, em nome de Jesus, tá bom? Então, veja bem, versículo 2, dizendo, havia numa certa cidade um juiz, que nem a Deus temia e não respeitava os homens. No versículo 3, na mesma cidade que havia este juiz iníquo, que não respeitava a Deus e nem os homens, também havia uma mulher, esta mulher era viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Tá certo? Então, observa, o assunto até aqui é oração. Oração. Jesus pega uma história, numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, era iníquo, era ímpio, não respeitava a Deus nem os homens, e havia uma viúva, esta viúva tinha um problema, tinha uma causa. Então esta viúva todos os dias estava batendo, perseverando, lembra da introdução? Dever de orar sempre e nunca desfalecer, perseverança. Esta viúva perseverava, batendo na porta, embora o juiz mostrava tão duro, tão indiferente para com a sua causa. Mas ela não desistiu. Ela bateu uma vez na porta do juiz, não foi atendida, no dia seguinte bateu novamente, no dia seguinte, imagina, os porteiros, a segurança, né, chegando para o juiz falando, a viúva de novo. Não, despede, manda ela embora. Mas daqui a pouco, de novo, aquela viúva não desistiu com o primeiro não, nem o segundo não, ela continuou perseverando. Moral da história, chega um momento que o durão caiu em si e falou, peraí, ainda que não temo a Deus, Deus abençoe, irmã Rosimar, estaremos orando também em nome de Jesus, Deus vai dar vitória para a irmã, em nome de Jesus, nesta live, tá bom? Então ele caiu em si, irmãos, ele colocou a mão na consciência e falou assim, peraí, esta viúva me molesta, ela é perseverante e está sempre aqui, eu não temo a Deus, não respeito os homens, você quer saber de uma coisa? Pela perseverança dela, eu vou resolver o problema desta mulher. E aí, meus irmãos, ele julgou a causa daquela mulher, né? Aquela viúva, então, recebeu a vitória mediante a sua perseverança, a sua consistência. Ela não desistiu. Então, perceba que Jesus quer nos ensinar o quanto vale a perseverança da oração, quanto temos, o porquê temos que perseverar. E aqui entra o segundo ponto que eu quero destacar desta mensagem. Se nós orarmos com perseverança, aí vem a resposta de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 6. Jesus chama a atenção agora para o resultado da nossa perseverança. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Parte A do versículo de número 8. Então, este assunto aí da oração, Jesus deixa claro que Deus fará justiça, Deus se manifestará por aqueles que perseveram, que clamam a Ele de dia e de noite. Este clamar a Deus de dia e de noite fala também de perseverança. Aquele que persiste, aquele que persevera, Jesus coloca em destaque, depressa Deus fará justiça. Então eu quero profetizar aqui, antes de passar para o terceiro ponto desta mensagem, eu quero profetizar aqui. Eu não sei quanto tempo, eu quero profetizar a sua resposta, eu não sei quanto tempo você está batendo na mesma tecla, não sei quanto tempo você está perseverando, buscando em Deus, glória a Deus, a sua bênção, a sua resposta. Eu não sei quanto tempo você está batendo na porta de uma solução, não sei quanto tempo você busca esta vitória, mas toma posse desta palavra em nome de Jesus.
Hoje, Deus está fazendo justiça, Deus está se levantando por você, que tem perseverado buscando a sua presença. Então, você que estava esperando uma resposta de Deus, olha a porta da resposta se abrindo para a sua vida. Amém? Toma posse desta palavra. Deus ouviu a tua oração, Deus ouviu as tuas lágrimas, Deus viu a sua perseverança e está enviando esta palavra para o teu coração, mostrando para você que depressa Ele vai fazer justiça. Depressa Ele vai se levantar em seu favor. Depressa este problema vai ser resolvido. Depressa, aleluia, esta porta vai se abrir. Toma posse em nome de Jesus, amém? E aí, eu quero chamar a sua preciosa atenção e vou terminar esta live com esse terceiro ponto, que eu gosto de chamar esse terceiro ponto. Jesus traz um assunto escatológico, eu diria. Um assunto escatológico. Ele falou sobre o dever de oração, ele falou sobre a perseverança e sobre a resposta de Deus para os que perseveram. Tá bom? Porque se um homem que é injusto resolveu o problema de uma viúva que insistia, imagina Deus que é justo, como Ele não fará justiça por alguém que persevera clamando a Ele. E agora, Ele parece levar esta conversa para algo que tem tudo a ver com a oração também, né? Mas Ele pega o assunto que falava de algo do momento e leva para o fim dos tempos, e leva para o futuro. E o que liga o momento da mensagem, né? O momento da mensagem para o futuro que Jesus está apontando é exatamente a perseverança. Por isso precisamos perseverar. A perseverança é muito interessante. E por que eu digo que Jesus termina esta parábola com um ponto escatológico? E curioso que Jesus vai terminar esta parábola com um ponto de interrogação. Eu confesso para vocês que já li esta parábola algumas vezes e fico pensando, meu Deus do céu, Jesus termina a parábola com um ponto de interrogação, com uma pergunta. Eu queria tanto saber qual era a resposta. Será que Jesus não quer que nós damos esta resposta? Nós respondemos? Olha o que ele faz. Ele termina esta parábola com um ponto de interrogação. Versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Prestou atenção aí na pergunta de Jesus? Quando, porém, vier o Filho do Homem, aqui ele está falando da sua vinda, quando eu voltar, achará fé na terra? Acharás fé na terra? Como que vai estar a terra? Como que vai estar os moradores da terra? Como que vai estar o povo? Como que vai estar o seu povo? Como que vai estar a sua igreja? Nos dias que antecedem a volta, o retorno de Jesus. Isso aqui, meus irmãos, é muito profundo. É digno de toda a nossa atenção, de uma atenção maior, de uma reflexão profunda. Tá bom? Quando, porém, vier Jesus, como vai estar a terra? Achará fé na terra? Achará fé na terra? Vou fazer uma pergunta para vocês, aí vou deixar vocês pensar à vontade. Tá bom? E ó, já estou terminando. Como está a fé hoje em dia? A minha esposa está aqui. Como está, amor? Um caos. Está um caos. Como está a fé hoje em dia? Né? Está terrível. Meu Deus do céu, o que é de gente desanimado, meus irmãos? O que é de gente pouca, verdade, irmão, muito pouca. O que é de gente desanimada, irmão, qualquer coisinha saindo da igreja, qualquer coisinha parando de orar, qualquer coisinha desistindo, meus irmãos. Se Deus não dá a vitória que Ele quer hoje, meu Deus do céu, amanhã desvia da igreja. Observa que Jesus faz uma pergunta, Ele não dá resposta aqui não. Aleluia. E será que essa falta de fé no meio do povo, vamos dizer, no meio do cristianismo, será que não é um prenúncio? Será que não é um aviso, um alerta, um sinal de que Jesus está voltando?
Porque se nós sairmos daqui, ou seja, deste texto, e formos, por exemplo, a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer que nos últimos dias, alguns se apostatarão da fé. Alguns se apostatarão, afastarão da fé, deixarão a fé. Né? Se nós observar a carta de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, versículo 3, ele vai exortar a igreja sobre a importância, sobre a necessidade de lutar, batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Porque o contexto da carta estava havendo muitos falsos profetas, muitos espíritos enganadores, e os falsos ensinos é um veneno para matar a fé, desviar a fé do cristão do verdadeiro foco que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Né? Então os falsos ensinos envenenam o povo de Deus, mata na fé, faz o povo a decepcionar, porque as profecias não cumprem, as revelações não cumprem, a palavra não tem a nutrição que vem realmente de Deus, então as pessoas vão morrendo na fé. Irmão, então, segundo as profecias bíblicas, nos dias que antecedem a volta de Jesus, a fé realmente estaria um caos. Haveria uma apostasia terrível e qualquer um de nós que analisar um pouquinho os dias que nós estamos vivendo e comparar com alguns anos anteriores, os dias dos nossos antepassados, a gente vai ver, meus irmãos, uma diferença enorme, gritante, da fé atual para a fé dos nossos antepassados. Então isso para mim é a resposta para esta pergunta que Jesus faz, né? É um sinal, é uma evidência que Jesus está às portas. E qual que fica a nossa alerta para nós? Nós precisamos, meus irmãos, lutar pela nossa fé, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos revestir, nós precisamos, meus irmãos, fazer aquilo que Jesus começa na parábola. Nós precisamos colocar em prática o nosso dever de orar perseverante, até porque só persevera na oração quem tem fé. A fé nos leva a perseverar na oração e o perseverar na oração fortalece cada vez mais a nossa oração, a nossa fé. Vou repetir, a nossa perseverança na oração, a nossa fé nos leva a perseverar na oração e a perseverança na oração fortalece cada vez mais a nossa fé. Então vamos, meus irmãos, buscar a Deus, vamos orar ao Senhor, vamos nos esforçar. Eu sei que é uma guerra, uma batalha espiritual, mas nós precisamos orarmos ao Senhor. E orar é um dever, amém? Orando, tenhamos nossa fé preparada, orando, que somos abençoados por Deus, orando, glória a Deus, que teremos nossa vida espiritual abençoada, firme, orando ao Senhor, irmão, que nós venceremos todas as batalhas. Em constante oração. Que você seja renovado por esta palavra, que você seja motivado a voltar à oração. Você talvez não esteja orando mais como antes, você que estava desanimado, seja animado por esta palavra. Veja os dias que nós estamos vivendo como os dias que antecedem já a volta de Jesus e nós não podemos ficar de fora. Então nós precisamos voltar à nossa rotina de perseverança, de busca pela presença do Senhor. Oração é a chave da vitória. Amém? O dever de orar sempre e nunca desfalecer na oração. Glórias a Deus. Então, fecha a minha Bíblia aqui. Eu quero fazer uma oração por você agora. Mas não esqueça. Pede para Deus força agora e a partir de hoje, volte a orar. Amém? Glória a Deus. Eu sei, irmãos, que quando nós ficamos um tempo sem orar, aí quando você volta a orar, meu Deus do céu, aí a guerra é mais travada ainda. Você ora 5 minutos, já acabou as palavras. É terrível, é terrível. É aquela luta espiritual, você tenta, você esforça, você cochila, você dorme, que luta. Mas qual que é o conselho? O que nós temos que fazer? É perseverar. Orou 5 minutos hoje, amanhã ora 10. E vai aumentando gradualmente, pouco a pouco.
Não é assim? Vamos orando pouco a pouco. É assim que a gente vai vencendo. Não podemos desistir. Eu estou sem força hoje, eu não vou orar mais não. E aí você já se entregou. Né? Então orou 5 minutos hoje, só foi o máximo que você conseguiu, volta a orar amanhã. E amanhã você vai ver. Já vai ser 10 minutos. No dia seguinte, daqui a pouco você está orando meia hora. Daqui a pouco está orando 1 hora, de joelho dobrado. Olha que benção. Tem uma frase que eu ouvi uma irmã falando uma vez, é verdade, sobre o mistério da oração, que é dessa forma. Se você ora muito, muito você quer orar. Mas se você ora pouco, pouco também você quer orar. Amém, meus irmãos? Então, vamos, para que você atinja o hábito da oração, meu Deus do céu. A oração já não é mais um fardo, mas é algo prazeroso. É um prazer, meu Deus do céu, é um diálogo prazeroso com Deus. É uma comunhão com o Senhor. E aí que a oração fica gostosa. Quando a oração se torna um prazer. Você nota que Deus responde mais rápido, né? Você sente a presença de Deus mais rápido, você tem experiência com Deus. Irmão, aí é só vitória. Tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo.